Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Palavra Viva, no fim desta semana, da 32ª semana do Tempo Comum. Eu sou Mateus, missionário da Comunidade Católica de São Maria de Nazaré, e é uma alegria poder, mais uma vez, através desse programa Palavra Viva, aqui pela TV Candidez e também pelo nosso canal no YouTube, participar com você desta liturgia de hoje, partilhar com você desse evangelho de hoje, para podermos refletir, meditar, rezarmos juntos nesse dia. Nesse dia de São Josafá, vamos clamar sobre nós o Espírito Santo, vamos pedir que o sangue desse santo mártir também possa regar a nossa vida, para que a nossa vida possa frutificar em Deus através da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. São Josafá, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós e valei-nos. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos nesse dia dar continuidade, terminar essa semana, essa 32ª semana do Tempo Comum, partilhando o evangelho de hoje, que está no evangelho de São Lucas, no capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 37. Vamos acompanhar junto aí você, com a sua palavra, a sua Bíblia, a sua liturgia diária, aí onde você está, para que possamos ouvir aquilo que o texto nos diz. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na barca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá que, como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras, meu irmão, minha irmã, do Santo Evangelho possam adentrar ao nosso coração, que a nossa inteligência esteja aberta, que a nossa vontade esteja disposta e a nossa sensibilidade ao ouvir a palavra, o que o texto nos diz, possa nos ajudar a frutificar, a dar frutos para o reino de Deus, através de tudo aquilo que Deus quer realizar, transformar em nossa vida. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, à medida que nós vamos nos aproximando desse fim do ano litúrgico, nesse mês de novembro, os evangelhos proclamados pela igreja, pela liturgia, eles vão adotando cada vez mais esse tom, esse tom de escatologia, esse tom escatológico, do fim dos tempos, do destino do homem, do futuro do homem, em relação a Deus, em relação ao seu juízo, em relação ao fim dos tempos.
Claro que tudo nos preparando para um tempo de advento, um tempo de espera, um tempo também em que somos chamados à conversão. Então, nessa página específica de São Lucas, Jesus nos fala de sua segunda vinda, de quando ele voltará para buscar aqueles que são seus, né? E também do juízo final, que irá separar, enfim, o trigo do joio, ou seja, os bons dos maus, os justos dos injustos, porque a gente pode perceber, né, lendo o texto e entendendo aquilo que o texto está nos dizendo. Claro que aqui Jesus fazendo de maneira bem prática, figurativa, né, Jesus separando os seus, né, um será tomado e o outro será deixado. Então, a gente percebe essa separação. E eu sinto no meu coração, olhando para esse texto né, tentando absorver e trazer para o meu coração, e você também pode fazer isso, entender que nós precisamos, não é que quando nós somos de Deus, quando nós estamos buscando a Deus, buscando a santidade, que nós somos melhores que os outros, não. É porque nós estamos fazendo uma escolha. Nós estamos tomando uma decisão de ser esse povo separado, esse povo escolhido de Deus e que será tomado por Deus no fim dos tempos. E que será tomado por Jesus no fim dos tempos. Então, né, será um juízo repentino. Ninguém sabe quando será. Jesus aqui, mesmo os discípulos perguntando, Senhor, onde isso acontecerá? Mesmo que perguntasse quando acontecerá, Jesus vai responder, assim como já respondeu nos evangelhos, nem o Filho do Homem sabe, só Deus sabe, só o Pai sabe, né, quando será essa segunda vida. Então, o fato é que nós sabemos que ela será repentina, virá como um ladrão, será um juízo repentino, ou seja, que pegará desprevenidos os que não se houverem, aqueles que não se prepararam, aqueles que de alguma forma não buscaram a Deus, né, nesse tempo da misericórdia, nesse tempo de Deus, nesse kairós que estamos vivendo, que é um tempo da misericórdia. O tempo que nós estamos vivendo hoje, antes da segunda vinda de Jesus, é um tempo de misericórdia, é um tempo que Deus está derramando em abundância, né, a sua misericórdia sobre cada um de nós. E aqueles que aproveitarem, né, aqueles que de fato abrirem o coração para essa compaixão do Senhor, para esse amor de Deus, para essa experiência com o amor de Deus e com a sua misericórdia, né, fazendo com que haja sempre esse encontro da miséria com a misericórdia, ou seja, a miséria que somos nós com as nossas limitações, com os nossos pecados, que vamos ao encontro, né, do Senhor, que é a misericórdia encarnada. Então, será pego, né, desprevenido aquele que não se preparar, né? Diante de tudo aquilo que nós temos nessa terra para realizar, diante dos nossos afazeres, diante dos nossos trabalhos, dos nossos apostolados, diante da nossa missão, da nossa vocação de pai, de mãe, de esposo, de esposa, da nossa vocação de ser família, da nossa vocação de ser um educador, de ser um professor, da nossa vocação aí no seu trabalho, onde você está, na sua missão de não esconder quem você é, que você é de Cristo, que você é de Jesus Cristo, que você é um cristão católico. Nós não podemos viver, né, um anonimato da nossa fé. Nós precisamos de fato assumir que nós amamos a Jesus Cristo e que nós queremos ter a nossa vida configurada a dele. Então isso é se preparar, isso é preparar a nossa vida para um dia nos encontrarmos com o Senhor. Então, para ilustrar, né, com isso, né, que há de acontecer, o Senhor ele faz uma alusão a essa destruição de Sodoma e Gomorra, né, das duas cidades, né, mais conhecidas daquela antiga mentápole, vamos dizer assim, né? Lá em Sabedoria, capítulo 10, no versículo 6, acontecerá como nos dias de Ló. Então Jesus ele faz essa alusão a tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. A quem Deus salvou, né, da chuva do enxofre, né, a família de Ló, porém a mulher de Ló olhou para trás, né? Aí Jesus fala isso também no Evangelho de hoje, né, e ordenou que uma vez, né, todo aquele que olhasse para trás, né,
também não se salvaria, assim como aconteceu com a mulher de Ló. Ou seja, esse não olhar para trás que Jesus diz no Evangelho de hoje e que a gente encontra lá também no capítulo 19, no versículo 17 de Gênesis, significa que antes de tudo, que não devemos nos apegar, né, a este mundo que passa, as coisas, a figura deste mundo que passa, né? O olhar para trás é como que aquela pessoa que fica em cima do muro, aquela pessoa que está em Deus, quer a Deus, quer buscar a santidade, quer ser santo, mas fica olhando pela janela, aquilo que deixou, ou um bem que deixou, ou alguém que deixou. Então, tudo isso é esse não olhar para trás que Jesus, né, tanto no Gênesis quanto Jesus hoje no Evangelho de São Lucas, quer nos alertar. Então, nós vamos, né, estamos chegando aí já ao nosso intervalo desse programa Palavra Viva, e eu queria que você refletisse sobre isso, levasse essa pergunta: o que tem me feito olhar para trás? Mesmo desejoso, mesmo com o desejo de buscar a Deus de todo o coração, mesmo com um desejo de céu, mesmo com um desejo de salvação, mesmo experimentando da misericórdia de Deus nesse tempo, o que tem me feito ainda olhar para trás? Pergunte-se para você hoje, o que você precisa, né, que renúncia hoje você precisa fazer para não mais olhar para trás e tomar posse da salvação de Deus. Vamos para um breve intervalo do nosso programa Palavra Viva e já já a gente volta, né, para o nosso segundo bloco desse programa. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva nessa sexta-feira, nesse dia de São Josafá, terminando essa 32ª semana do Tempo Comum. E eu deixei uma pergunta para você aí no nosso intervalo: o que tem feito você olhar para trás diante, né, desse mistério da salvação de Deus, deste mistério do juízo de Deus, do fim dos tempos, da segunda vinda de Jesus, de tudo isso que o Evangelho de São Lucas hoje tem trazido como uma meditação, né, escatológica, ou seja, do fim, do destino último do homem. Porque muitas coisas, né, nos fazem ainda olhar para trás. Ou seja, Jesus quer dizer com esse não olhar para trás, assim como a mulher de Ló, lá em Gênesis, no capítulo 19, que nós, quando olhamos para trás, significa que, antes de tudo, nós não devemos nos apegar, ou seja, nós ainda olhamos para as coisas que temos deixado por causa de Deus. Nós ainda estamos apegados, atrelados àquilo, né, que Deus um dia nos chamou a deixar, a renunciar. Porque se há algo, meu irmão ou minha irmã, de valor nesse mundo, né, se há algo de valor, só tem esse valor, só existe esse valor nas coisas que estão nesse mundo passageiro, né? Só tem esse valor, só existe esse valor, um significado, um sentido para nós em Deus e por causa de Deus. Né? Esses dias, fazendo uma adoração, né, fazendo meu momento de adoração aqui na comunidade, Jesus falava, né, eu agradecia a Jesus por tantos bens, por tantas coisas, né?
e Jesus me fazia meditar sobre isso. Todo o bem que eu tenho, todo o bem que há na minha vida, todo o bem no qual Deus provê em minha vida, vem dele, que é o sumo bem. Tudo aquilo que eu tenho é fonte do sumo bem. Todos os bens que fazem parte que eu tenho, que eu posso ter, né, só tem sentido e significado por causa do sumo bem, daquele que é o maior bem, daquele que é o melhor que eu posso ter, o único necessário, que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, o nosso coração, em consequência disso, né, ele deve estar voltado para o Senhor. Ele deve estar voltado para Jesus, para a sua palavra, para tudo aquilo que nos leva a Deus. O nosso coração, ele precisa estar voltado de tal forma para Deus, a fim de que nós, né, o nosso passado, vamos dizer assim, a nossa história, ou seja, as coisas do mundo que aconteceram na nossa história, os nossos divertimentos, os nossos lazeres, tudo aquilo que foi gostoso para nós, né, até mesmo aquelas, vamos dizer assim, as más amizades que nós tivemos na nossa vida, tudo na nossa vida, né, etc. Várias coisas que aconteceram na nossa história, né, precisam ser colocadas diante de Deus, né, com a vista posta na recompensa celeste, no prêmio celeste, na herança celeste, naquilo que Deus tem para nós, né? Então, nós precisamos, de fato, olhar, sim, muitas vezes nós temos essa tentação de olhar para tudo que nossa, mas foi tão bom aquela viagem, foi tão bom, nossa, aquele carro, o carro que eu tenho, a casa, né, o dinheiro que eu tenho, aquela pessoa, né? Então, às vezes nós somos tentados a olhar para, vou ter que deixar isso. Muitas vezes até coisas que é difícil para nós, a minha família, os meus, né? Eu vou ter que morar longe agora, né? Então, tudo isso precisa, né, com o nosso olhar em Deus, o nosso olhar naquilo que Deus tem para nós, que é o céu, que é a recompensa, que é a glória, que é a Jerusalém celeste, nós precisamos pensar e entender que tudo isso, que toda a nossa vida precisa nos lançar, precisa fazer com que nós nos atiremos, né, aquilo que nos resta pela frente. Então, naquilo que, como já vai dizer em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, né, para as coisas do alto, para as coisas que estão escondidas em Deus, meu irmão, para aquilo que ainda nós não enxergamos. É por isso que as orações da igreja sempre nos direcionam e nos conduzem, né, no sentido de que nós, ainda apegados aos bens terrenos, precisamos, né, nos acostumar com os bens espirituais, com os bens celestes, com os bens que ainda nós não enxergamos. Por que não enxergamos? Porque estão escondidos em Deus, estão escondidos em Cristo. Por isso, o nosso coração, né, eu gosto sempre de terminar o programa, a palavra dizendo, corações ao alto. Assim também o nosso olhar precisa estar voltado para o alto, a fim de que nós possamos alcançar na glória, né, o Deus que nos alcançou por seu amor e por sua graça. Olha que bonito isso. A fim de que nós possamos alcançar na glória, ou seja, no céu, o Deus que nos alcançou aqui, por sua misericórdia, por seu infinito amor, veio ao nosso encontro através do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, lembrai-vos, o Senhor diz no Evangelho de hoje, da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor está nos alertando hoje, né? Ou seja, Jesus está dizendo para nós, né, que a mulher, aquela mesma mulher que olhou para trás, né? E aqui, ou seja, que estava ali deixando a sua cidade, a cidade que morou há tanto tempo, que construiu a sua história, que construiu a sua família, deixando seus costumes, deixando tudo que estava acostumado a fazer, renunciando, né? Ao mesmo tempo que estava saindo daquilo ali, por ordem de Deus, por vontade de Deus, né? Ainda não queria renunciar, ainda estava apegada, né? Estava apegada, ou seja, e por poucos minutos, né? Tudo isso, né? Toda aquela cidade, toda Sodoma e Gomorra,
né, aquelas grandes cidades foram destruídas por fogo e enxofre. Então, nós precisamos nos abrir à vontade de Deus para nós nos dias de hoje. Nós precisamos nos abrir à divina misericórdia do Senhor, que está aí abundantemente sendo derramada sobre nós, para que nós não nos percamos por olhar para trás. O Senhor está nos alertando hoje, você, meu irmão, a mim, a não olharmos para trás. Vamos saber então, né? Vamos procurar entender então, né? E reconhecer o valor limitado das coisas desse mundo, né? O valor condicionado das coisas desse mundo. Vamos assumir de vez, né, que tudo aquilo que tem valor para nós, tudo aquilo que tem significado, que tem sentido para nós no mundo hoje, né, só tem esse valor e esse sentido por causa de Deus e em Deus. Nosso Senhor, em Deus, no nosso coração, tudo isso, tudo que você conquistou, tudo que você quer conquistar, tudo que você tem planejado em conquistar, projetado em conquistar, precisa estar em Deus, precisa estar voltado para Deus, voltado para a sua misericórdia, voltado para, muitas vezes, de olharmos para tudo que nós queremos realizar e fazer e dizer, Senhor, é da Tua vontade? Se for da Tua vontade, que assim seja. Se não for, né, assumamos muitas vezes a dor de não ter aquilo, ou a dor de ter e ter que renunciar, de não ter mais, de perder por causa de Deus. Né? Porque o Evangelho já vai dizer para nós, né? Aqui, ó, digo-vos que um será tomado e o outro será deixado, que nós sejamos tomados por Deus. Então, que nesse dia, né, tudo aquilo que toda a figura desse mundo, que através do Evangelho de hoje nós podemos meditar e entender que passa, é passageiro, nós possamos, que tudo isso possa nos fazer pensar que nada tem valor, nada tem sentido sem Deus e fora de Deus. Por isso vamos nos lançar hoje, nessa sexta-feira, nesse dia, toda sexta que geralmente, né, nós buscamos, seja através de uma penitência da igreja, de um jejum da igreja, oferecer como forma de reparar o Sagrado Coração de Jesus. Vamos nos aproximar desse coração amantíssimo de Jesus, desse coração que deseja nos amar, desse coração que deseja nos alcançar pela sua misericórdia, porque é só assim, só nos voltando, né, só voltando o nosso coração, voltando o nosso olhar, né, para Deus, tudo a Deus, né, e perseguindo, né, Deus como o nosso alvo principal. Só assim nós vamos alcançar a bem-aventurança que Deus deseja para nós, que Deus quer para nós, a glória dos céus. Só assim nós vamos conseguir, né, essa bem-aventurança eterna, ou seja, só assim nós poderemos ser salvos, só assim nós poderemos não só salvar a nossa vida, mas também a daqueles que, né, a dos que nós amamos este mundo. Se nós amarmos a Deus, meus irmãos, de todo o nosso coração e buscarmos configurar a nossa vida à de Jesus Cristo, tenho certeza que aqueles que nós amamos também serão resvalados por esse amor, né? Portanto, irmãos, cuidado, levanta-te, toma, né? Como Deus disse, né, a Ló, lá no Gênesis capítulo 19, levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas e não olhes para trás. Jesus está dando uma ordem para nós hoje. Jesus está dando uma ordem para mim, Mateus, para você que está me ouvindo nesse programa Palavra Viva. Não olhes para trás. Busque a Deus. Tenha o seu olhar voltado para Deus. Não tenha o seu olhar voltado e apegado e atrelado às coisas desse mundo que passam, mas tenha o seu coração voltado para Jesus, para que assim possamos um dia, todos nós, seja na segunda vinda de Jesus, seja através da nossa morte, porque a morte também é uma certeza na nossa vida, né? Que nós possamos alcançar essa glória do céu, essa bem-aventurança que tanto Deus quer para nós, né? Tendo o nosso coração voltado para Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu final de semana. Desejo a você um excelente final de semana, que um
um final de semana voltado para Deus, abençoado para você e para a sua família. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus e até o nosso próximo programa, Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.